Boa noite. Estou fazendo essa live aqui por uma necessidade. Não é raro eu receber demandas de profissionais com algumas dúvidas que caem na base do que é a análise do comportamento, né? Muitas vezes vão fazer uma intervenção com base na aba, mas a base mesmo, ela não está bem consolidada, esse conceito. Então, assim, se a pessoa vai fazer uma intervenção com base na aba, ela tem que entender do quê, gente? De comportamento. Ela tem que entender do comportamento que está fazendo a intervenção. Muitas vezes a gente vai estudar sobre análise do comportamento e aí o que acontece? A gente vai, estuda sobre reforço, a gente estuda sobre punição, né? Que a gente não deve trabalhar com punição. A gente entende sobre contingência, a gente entende sobre isso. E o comportamento em si, a propriedade do comportamento, isso é que importa. O que você está trabalhando? Então vamos lá pensar num comportamento. Esses dias eu falei sobre o comportamento autolesivo, né? Vamos pensar então, a criança está mordendo. Ela está ali, ela está com esse comportamento de morder. E você quer esvanecer esse comportamento dela sair mordendo as pessoas, se morder, e você quer entender melhor isso. Você vai ter que entender esse comportamento, você vai ter que analisar esse comportamento. E você vai ter que analisar esse comportamento ao longo do tempo. E aí, essa que é a estratégia de entender. A gente vai ter que entender a topografia, como é que é a forma de morder. Então, assim, quando é que isso acontece? Então, assim, às vezes a gente está lidando com uma criança que está com alguma questão, assim, uma dor no dente, morde, ela está com alguma agonia no dente, alguma coisa assim, mas você vai tirar hipóteses disso através da sua observação, para você poder entender o que está se passando, para você poder montar estratégias. E como é que a gente vai entender isso? Porque o comportamento, gente, da mesma forma que a gente vai estudar lá na física, lá na escola, onde você estuda que um carro em movimento, você está ali calculando, o carro está em movimento. Então, se o carro está em movimento, quais são, para você calcular a velocidade desse carro, o que você precisa para calcular a velocidade? Vamos lembrar lá da física. Você precisa do espaço e você precisa do tempo. Esse é o básico. O comportamento é a mesma coisa, gente. O comportamento, ele acontece ao longo do tempo. Ele tem magnitude, ele tem propriedades do comportamento. Então, assim, para você conseguir analisar o comportamento, você tem que entender as propriedades dele. E no meu guia, que é gratuito, de graça o 0800, a gente muda, coloca em várias linguagens isso, né? Aqui, ó. Vou colocar aqui meu site para vocês, é o daniacf.com/guia de bolso, tá aqui o guia de bolso, eu vou marcar aqui, vocês tirem print dessa tela, e depois vocês cliquem no link da bio, ou se vocês entrarem em qualquer grupo meu do WhatsApp, Telegram, tem o link ali que vocês só clicam no link, baixam, mas vocês podem ir por vários caminhos, um deles é pelo meu site. Aí, o que vai acontecer? Todas as minhas lives estão ficando salvas no meu YouTube, tá, gente? Eu não tô deixando mais no Instagram, tô deixando no meu YouTube porque o Instagram é terrível com live. Oi, Flo! Vocês olham aqui no meu programa de ensino, vocês vão lá no passo 10, no passo 10, na parte de coleta de dados, vai estar aqui as propriedades do comportamento. Então, aqui vocês vão ver a propriedade do comportamento, ok? Aqui, eu vou virar aqui a câmera para vocês olharem. Aqui, ó, propriedades do comportamento. Quais são as propriedades? A gente vai olhar aqui. Dimensão, a medida. Então, assim, qual é a dimensão? Aí tem latência, duração e contagem. Isso é relacionado ao locus temporal. A dimensão relacionada à extensão temporal é a duração. A repetição, a contagem. Medida. Relação ao locus temporal, tempo. Extensão temporal,
tempo, repetição, número de respostas. Aí, a gente tem que entender como é que a gente vai registrar. Existem várias formas de registrar. Para isso, a gente vai ter olhado as métricas, né? Como é que a gente vai desenvolver esse esquema de métrica através das propriedades do comportamento. E aí, a gente vai olhar o intervalo e qual vai ser a forma de registro. Ok. Isso tá de graça no meu site. Se a gente não entende as propriedades do comportamento, a gente não consegue fazer mais nada. Não adianta você ter feito a avaliação se você não entende as propriedades, você não vai ter como fazer a avaliação se você não entende as propriedades do que você está querendo enxergar. Então, assim, se você o comportamento que eu falei da criança lá que está se mordendo, você tem que entender qual é justamente, ele se morde. Se ele se morde, é o número de mordidas que você vai estar marcando, é o tempo que ele vai morder, o que faz sentido nesse caso? Vamos lá pensar, gente, o que faz sentido? Se a criança se bate, você vai ficar contando o número de batidas? Se ela bate muitas vezes a mão na cabeça, várias vezes repetidas, você vai ficar 1, 2, 3, vai ficar ali com o contador, ó. Vai ficar ali com o contador, medindo assim, pá, 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 pá. Não faz sentido isso. Vocês vão dividir isso em janelas para conseguir medir. A gente vai olhar o início e o final, o tempo total que ela ficou medindo. Então, a gente tem que entender o comportamento para saber medir esse comportamento. Essa é a base da análise do comportamento. Não faz sentido a gente querer estudar os instrumentos de avaliação se você não entender o básico. Então, a gente tem que entender essas propriedades do comportamento antes de querer dar qualquer outro passo. Vamos lá. Você vai ensinar a criança a empilhar blocos. Empilhar blocos. O que você está ali olhando? Você vai começar com um bloco. Então, a gente vai estar fazendo a medida dela colocar unitário. Então, a gente está aqui, ó. Então, vamos lá por contagem. Então, a gente vai colocar um bloco, 2 blocos, 3 blocos. A gente vai estar medindo. Ai, Dani, mas é só isso? Não, a gente também vai estar olhando o tempo. Porque não adianta fazer esse comportamento em 5 minutos. Não, a criança tem que ir empilhar. Deixa eu ver se eu tô com meus bloquinhos aqui acessível. Eu tô com meus bloquinhos aqui. Eu gosto de deixar, tava fazendo exercício físico, por isso que tô com roupa de malhar aqui. Não adianta a gente pedir para a criança empilhar um bloco, aí você coloca para ela colocar. Aí você fala empilha. Aí ela vai, olha o bloco, brinca com o bloco. Aí depois assim, de 10 segundos ela empilha. Não, isso daqui tem que ser feito em um tempo. Então esse comportamento que a gente está olhando, a gente vai estar vendo a questão de contagem, a gente vai estar olhando a contagem, a gente vai estar olhando a latência também, porque ele tem que acontecer em pelo menos 5 segundos, mais que isso, a gente já tem que entrar com técnica de correção de erro, e aí, ok, aí a gente vai olhar quantos bloquinhos num certo tempo que ela tem que colocar. Então, no momento que a gente começa a delinear isso, as propriedades do comportamento, a gente consegue definir o que é uma resposta correta, o que é uma resposta tolerada e o que é uma resposta incorreta. Então, a gente vai saber lidar com isso para conseguir usar, por exemplo, uma técnica de correção de erro adequada. Nós vamos entender a gente vai conseguir entender melhor o que está acontecendo. Então, gente, assim, essa é a base, é entender. E como eu tô falando, tá no meu guia de bolso, que é gratuito, na página 10, tá aqui as propriedades do comportamento para que vocês compreendam isso. E aí, existem várias técnicas de coleta de dados. Como é que a gente vai organizar essa forma de coleta de dados e sondagem. Então, é isso. Isso daqui é muito importante. Tá. Outra coisa que eu queria conversar com vocês
qual é a problemática que a gente tem no Brasil hoje com análise do comportamento? As pessoas viram uma febre falar sobre naturalista e tudo, mas aí você chega na clínica, todo mundo tá com uma fichinha igual essa daqui. Para tudo que é comportamento, você vai olhar ali, é uma fichinha tipo essa daqui, que é acerto e erro e pronto. Isso faz algum sentido? Não faz. Por quê? Por que isso daqui não faz sentido? Porque cada comportamento que a gente vai analisar a forma de registro vai ser diferente. A gente não adequa o comportamento à ficha, não faz sentido. Então vamos lá. Vamos lá para um exemplo, que é o que eu gosto muito porque eu já usei isso. Você vai sair com uma criança, deixa eu pegar aqui, vamos lá, eu não tenho liguinhas aqui para mostrar para vocês, não tem, mas vocês usam a imaginação de vocês. Ah, já sei, vou usar pulseira, vou pegar minhas pulseiras aqui para poder dar exemplo para vocês. Vamos lá. Eu não tenho muita pulseira, não. Um dia, se vocês quiserem me dar de presente pulseira, eu aceito, porque eu não tenho muita variedade, não. Mas vamos usar de exemplo pulseira. Pegar umas pulseiras, ok. Vamos lá. Eu quero fazer um trabalho, vamos montar um programa aqui da minha cabeça. Eu vou à padaria com a criança e eu vou fazer o seguinte na padaria. A criança, ela tem que entrar, o meu aprendiz, ele tem que entrar na padaria e é um trabalho de social, ele vai fazer uma habilidade social, onde ele tem que entrar e ir direto no balcão para pedir pão. Ele vai pedir 5 pães. Esse daqui, essa minha primeira pulseira, é a parte que ele vai chegar e falar: oi, eu quero 5 pães. Essa daqui é onde ele vai conferir os 5 pães. Então, ele vai pegar o saquinho, conferir e ir pegar e ir pro caixa. Essa outra pulseira, que tinha que ser pulseiras diferentes, mas eu não tenho variedade de pulseiras, essa pulseira daqui vai ser a pulseira onde ele vai chegar no balcão, entregar o pão e entregar o dinheiro. E essa última pulseira daqui é a pulseira onde ele vai... Não tinha que ser uma pulseira igual, tinha que ser uma pulseira diferente, porque assim vai confundir vocês. Deixa eu pegar aqui uma pulseira diferente. Pronto, pegar uma pulseira diferente. Então, essa última pulseira, essa aqui é a pulseira onde ele vai entregar o dinheiro, né? E vai falar, ó, quero comprar o pão. E esse último daqui, ele vai conferir o troco. Vamos lá, vamos fingir que o treino é assim. Você tá fazendo treino com o seu aprendiz, e aí, a primeira coisa ele consegue fazer. Aí você passa uma pulseira para outra. Ok, ele conseguiu entrar e pediu 5 pães. Ele não fez a conferência de forma adequada dos pães. Digamos que você combinou lá com o padeiro que ele não ia entregar 5 pães, ele ia entregar 3 pães de forma errada. Você falou, olha, antes previamente você combinou com ele de ele não entregar 5 pães, ele ia entregar só 3 pães. E aí o seu aprendiz não conferiu de forma adequada. Então, essa pulseira vai ficar aqui. Mas ele chegou no caixa e entregou o dinheiro de forma adequada no caixa. E aí você passou essa pulseira para esse lado. E aí, no final, ele não conferiu o dinheiro. Você vai sair da padaria assim. Você vai continuar o treino, blá, 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 blá. Chegou no final, entregou o aprendiz para os cuidadores e tudo, o que você vai fazer? Você vai registrar. Como é que você pode registrar isso? Tirar uma foto. Tira uma selfie. O celular, hoje em dia, você coloca a mãozinha assim, ó, você dá um sorriso e já tira. E você vai guardando essas fotos num álbum. Vocês estão vendo, gente, que não faz sentido algum a gente ficar... Ou vocês tiram assim, coloca num pacote, ó. Essas daqui
tirar foto só da superfície, tirando, separando um lado do outro. É uma possibilidade. Vocês estão vendo que não faz sentido algum, gente, esse registro de folhinha, você ir para uma padaria e ficar fazendo esse registro, ou você ficar levando o contador ali para a padaria, você vai chamar atenção. Isso aqui é um item que tem na padaria, você está querendo trabalhar habilidades sociais, todo mundo vai ficar olhando você com o contador. Outra, aí todo mundo fala, usa celular, celular tem distrator, você vai se distrair com o celular. Tá vendo? Que às vezes... Aí você fala, ai Dani, mas na hora de fazer gráfico para a família... Gente, a família não precisa de gráfico, a família precisa de devolutiva. Psicólogo, ele é incrível para escrever coisas, porque ele é ótimo para fazer rapó, ele é ótimo para fazer esse tipo de conexão. Então vocês vão conseguir desenvolver. A mesma coisa os outros terapeutas, a gente não precisa de fazer nada muito sofisticado, a gente está querendo desenvolver comportamento, esvanecer comportamento, e as coisas, elas têm que fazer sentido, entendem? Então é justamente isso que eu estou querendo trazer para vocês. Vamos lá, outro exemplo que eu dei hoje para fonos, porque normalmente fono, o que acontece? Fono trabalha muito com senti um negócio. Fono trabalha muito com o número de fonemas, por exemplo, ele tem uma criança que tem algum problema de aprendizagem motora da fala. Então, você está querendo que a criança produza mais certos fonemas, ou você está fazendo rastreio de fonemas que ela produz. E aí, o que você faz? Você pega várias garrafinhas PET, com os fonemas que você já fez um levantamento do que ela produz e coloca lá escrito, você coloca lá a etiquetinha dos fonemas onde ela produz e no seu bolso você coloca um bando de feijão. Aí, produziu esse fonema, colocou ali na garrafinha. Produziu esse fonema. No final, você basta tirar uma foto das garrafinhas. Gente, você já tem ali uma coisa, você já tem uma análise gráfica de densidade. Você vai olhar a garrafinha que tem mais feijão e a garrafinha que tem menos feijão. E com isso você vai fazendo um planejamento desses fonemas para você ir trabalhando, fazendo a combinação desses fonemas para trabalhar com a criança. Muitas vezes, através disso, você vai fazendo esse rastreio e você vai fazendo essas combinações e passando, olha, fulaninha ali, que é o psicólogo, ele está produzindo esses fonemas, nós vamos trabalhar esse agrupamento de palavras. Tem como você colocar isso no treino? Olha aqui, ó, eu já tenho as garrafinhas prontas. Você coloca aí, você vai mandando as fotos. Gente, análise do comportamento não é isso. Não é simplesmente isso daqui, não é gráfico de linha. É muito mais do que isso. Então, vamos pensar fora da caixinha. Eu vi aqui que teve comentário. Deixa eu voltar aqui nos comentários. Vamos lá. Aqui. Me perdi aqui. Então, a aba precisa de protocolo que tem início, meio e fim. Vamos lá. O que é a aba? A aba é análise do comportamento aplicada. A aba é uma ciência. Ciência segue modelos científicos. O que vem a ser isso? Vamos lá pegar Karl Popper, que é uma das nossas referências. Você precisa ter um modelo para você vai levantar dados. Você vai desenvolver uma forma e você vai explicar como é que você vai levantar esses dados. Você tem que explicar como é que você vai analisar esses dados. Então, você tem que ter uma rastreabilidade, como você vai levantar esses dados, como é que você vai analisar esses dados e para você tomar conclusões que sejam rastreáveis, que outras pessoas, por exemplo, possam reproduzir o que você desenvolveu. É isso. A gente, na análise do comportamento, a gente precisa dessa rastreabilidade. A gente trabalha com comportamento, e o comportamento ele tem propriedades. Essas propriedades é que nós vamos tomar como parâmetro para fazer todo esse processo. Então é esse raciocínio que eu estou querendo que vocês tenham. Análise do comportamento não é receita de bolo. E o que a gente está vendo
é pessoas seguindo receita de bolo para uma coisa que não tem receita de bolo. Gente, modelos. Modelo, você vai pegar lá o tal do modelo Denver de intervenção precoce, modelo JASPE, PRT. Eles facilitam a vida de quem? Do profissional. Ele facilita a nossa vida. O que a gente não pode é querer entubar uma criança dentro de um modelo. Porque isso daí a gente vai estar totalmente inadequado. Igual muita gente, não é raro ver pessoas querendo entubar crianças dentro do PECS. Crianças que não têm repertório para desenvolver o PECS, e aí vão e entubam a criança no PECS querendo que dê certo. E não faz sentido isso. Sendo que se você quer dar uma comunicação aumentativa alternativa, tem que ser com base no repertório que ela tem. Lógico que você vai desenvolver mais repertório conforme o tempo. Esse que é o objetivo. Mas não adianta a gente pegar um modelo, um protocolo e querer entubar a criança ali, porque não faz sentido. Isso não é análise de comportamento. Aqui, você recebe uma adolescente de 20 anos, que acabou de receber diagnóstico de autismo nível 1. Qual é a sua primeira ação em relação à ação? 20 anos, com um diagnóstico de... Tá, tem que ter uma conversa com ela, né? Para saber se ela é nível 1, possivelmente ela tem um bom repertório de comunicação, para a gente entender as barreiras. A gente tem que ter uma conversa se ela tem os pais, se os pais estão envolvidos nisso. Nós vamos conversar com os cuidadores, entender quais são as dores dela, né? Isso daí é o primeiro passo, é a anamnese. A anamnese, gente, a anamnese é para a gente direcionar como é que a gente vai fazer o processo de avaliação. A anamnese, ela vai dar insumos para que a gente desenvolva, a gente vai olhar assim, ok, a anamnese a gente entendeu as dores, tá, e o que são as dores? Que comportamentos são esses que compõem essas dores? Aí você vai desenvolver formas de conseguir enxergar esses comportamentos. Então, por exemplo, vamos lá para uma adolescente de 20 anos que o grande problema dela, um dos problemas que ela relata e tudo, é que ela tem dificuldade para sair de casa, para ir para a faculdade, ela tem dificuldade de estabelecer essa questão dessa comunicação entre as pessoas, desde sair de casa para ir para a faculdade, toda essa rotina de interagir com os colegas da faculdade. Digamos que ela também tem dificuldades de manter um relacionamento. Que mais? Aí ela vai relatando que ela tem questões sensoriais também, que, por exemplo, uma das dificuldades de ela ir para a faculdade e tudo são os ruídos na faculdade. Aí a gente começa a explorar isso para entender o que está associado a essa dificuldade dela. Quais são os comportamentos que estão dificultando esse processo? Para a gente poder enxergar ao longo do tempo e desenvolver essas estratégias. Então é isso. A anamnese, ela vai ajudar a gente conseguir enxergar. Então é uma boa conversa, né? Que aqui, ó, isso é verdade, cada aprendiz ele é único. Gente, o que eu peço para vocês é que as perguntas às vezes somem. Coloquem aqui na perguntinha sobre aba, gente. O que é aba nesse sentido? Aba, porque assim, aba ela não é boa nem é ruim. Eu vou ser bem sincera para vocês, da mesma forma que nenhuma ciência ela é boa, ela é ruim. Pessoas são boas e pessoas são ruins. Depende do que você vai fazer com essa informação. Essa é a grande verdade. Então, assim, aba, ela é usada no Instagram. Tenho certeza, essa ferramenta que nós estamos aqui, ela usa a aba. E ela usa a aba para quê? Para que você fique mais tempo na plataforma e que outras pessoas possam vender através dessa plataforma. Então, é isso. Então, é a aba usada para marketing. Nós temos a aba usada na economia. Eu usei a aba para poder emagrecer. Eu emagreci mais de 10 quilos.
de forma lenta e tudo, porque eu fiz uma estratégia. Qual era o objetivo? Não era bem emagrecer, era fazer exercício físico diariamente. E aí eu criei uma estratégia para fazer exercício físico e melhorar minha alimentação. Então a aba é isso. A aba é você modificar comportamentos, esvanecer comportamentos inapropriados, desenvolver comportamentos que você tem interesse. Então a aba é isso. A aba não tem personalidade. Dani, meu filho tem 10 anos. Agora, por último, ele tá com crises de morder. Como eu posso reagir para acalmar ele? E aí, olha, uma questão. Eu não sei. Eu realmente não sei, porque eu não sei não entendo o comportamento do seu filho. Tá? É essa que é a questão. Aí, o que eu posso fazer para você? Eu não vou te falar, simplesmente não sei e procura um profissional, porque isso daí é um conselho merda, né? Convenhamos. Um conselho bom que eu posso te dar é que eu desenvolvi materiais que podem te ajudar. E quais são esses materiais? Estão no meu site não, esse daí está nos meus grupos do WhatsApp e do Telegram, que é o terceiro brinde que vem com guia de bolso, que é o de barreiras de desenvolvimento. Lá nesse material, o que você vai encontrar? Na primeira página, você tem uma árvorezinha, onde tem a árvore dos comportamentos inapropriados, e logo que segue, tem uma lista de perguntas, onde você vai desenvolvendo, que faz assim, deixa eu ver se tá aqui, rapidinho. A minha é porque ele tem na minha agenda também essas perguntas. Rapidinho, eu tô com uma cópia da agenda aqui comigo. Ai, peguei. Vamos lá. Então, aqui. Na minha agenda, que é essa daqui, você fala, ai, mas meu filho tem alto repertório e tudo, e essa sua agenda, ela é gratuita, tá, gente? O PDF dessa minha agenda eu vou colocar aqui, você tira um print da tela, ou você entra no meu site, enfim. Depois no meu link da bio, você vai baixar essa agenda, ou você entra em algum dos meus grupos do WhatsApp, que tá lá também na descrição, você vai no terceiro brinde, ou você baixa a agenda, enfim, tem todas essas formas. Existe esse daqui, a avaliação de barreiras de desempenho. Nesse daqui, você vai explicar aqui, o que me deixa chateado? O que eu faço quando eu fico chateado? Então, assim, para ele se morder. No que eu chamei de chateado foi uma forma de trabalhar isso. O que eu faço? Então, aí você vai desenvolver isso daí. O que você faz para deixar ele calmo? Que normalmente dá certo. O que você acha que dá certo? Quais são os outros comportamentos perigosos? E aí você vai marcar aqui. Feito isso, você vai para outro ponto aqui, que é a modelagem do comportamento disruptivo. Você vai escrever aqui, vai começar pelo vermelho. Qual é o comportamento mais perigoso que ele faz? Ah, ele se morde, porque se morder, autolesivo, é um dos piores comportamentos que você pode fazer. Você vai seguir para o que ele faz antes de se morder. Ai, Dani, mas eu não faço ideia do que ele faz antes. Vamos conversar com todos os envolvidos. Eu vou entrar nesse aspecto, tá, gente? E a gente vai seguir para o verde, que é o antes desse. Então, o que ele faz antes disso? E aí eu vou explicar para vocês. Vocês viram meu post recente, que eu fiz um post sobre comportamento inapropriado, e eu abordei só a questão das funções de fuga, a questão de tangível, né, de querer algo palpável, algo alimento, enfim, tangível, e foi tangível e fuga, isso. Eu não abordei a parte sensorial, eu falei sobre ser fuga, tangível, não é tabela ABC, tá? Não, tem antecedente, tem um comportamento, mas eu tô trabalhando isso, é tipo ABC.
mas a gente vai no caminho contrário. A gente não vai contando a história. A gente vai do comportamento e a gente vai contando o que veio antes. Mas sim, você vai desenvolver o comportamento e antecedentes, mas descrevendo a topografia. É isso. Você vai descrevendo a topografia, vai nesse raciocínio. Gente, assim, baixe, analise isso daqui. Isso aqui é com bastante estudo, isso aqui foi desenvolvido com base em bastante estudo. Então vamos lá, vamos de novo lá na história que eu estava contando. Na minha historinha que eu postei esses dias, eu falei sobre fuga, eu falei sobre tangível e eu falei sobre atenção. E algumas pessoas vieram conversar comigo no direct. Dani, por que você não falou o componente sensorial? Por quê, gente? Eu sou do grupo dos estudiosos que fala que o sensorial está envolvido em tudo isso. Tudo tem sensorial, tudo tem quesito sensorial. Não tem como você separar o sensorial. Quando você separa e diz que não tem nada disso, é só sensorial, quer dizer que você não está conseguindo identificar. É aquele momento que você fala assim, eu não faço ideia do que está acontecendo e eu vou colocar tudo na conta do sensorial. E eu vou explicar para vocês isso. Eu sou autista, para quem não sabe, eu sou autista. E eu tenho comportamento autolesivo. Mas hoje em dia meus comportamentos autolesivos, eles são muito mais sutis. Eu machuco aqui em volta dos meus dedos, cutucando, eu roo unha, eu parei com a mania de ficar enfiando a unha no dedo. Esse daqui eu diminuí bastante, a ponto de praticamente não fazer. Hoje em dia, meu problema é esse e roer a unha que eu faço demais. Esses daqui são os piores. E eu tenho outros daqui também, né? Que eu fico fazendo isso daqui quando eu tô muito, muito nervosa também, mas esse daqui não é tão ruim. As pessoas que olham e acham feio isso quando eu começo a mexer com os dedos. Mas o problema é mais esse daqui que eu fico cutucando e me machuca e fere e sai sangue em alguns momentos. Ok. Para você que olha de fora, você olha assim e vê assim, nossa, a Dani tá simplesmente se ferindo, então é sensorial, porque você não conseguiu identificar os comportamentos que antecedem isso. Mas você não me perguntou, você não conversou comigo para saber o que aconteceu antes. Não é raro eu entrar num looping de pensamento que é como se fosse uma ecolalia interna. Aí você fala, é sensorial de novo. Não, não é sensorial. É porque eu começo num raciocínio e isso me prende, e eu começo a externalizar dessa forma. E são pensamentos complexos, não são pensamentos que são simplesmente uma frase que eu fico repetindo. Não, existe uma complexidade onde eu estou construindo na minha cabeça isso. E eu quero fugir disso. E aí, como é que eu fujo? Me machucando. Porque isso daqui tira a atenção disso. E no momento que eu começo a me machucar, a atenção sai e vai para cá. Ok. Quem olhou de fora só viu a parte sensorial de eu me machucando. Mas na verdade eu estava abrindo fuga. Isso, e você vê a complexidade disso. Aí você fala, Dani, ok, você tem repertório de comunicação para me explicar que você estava fugindo. E uma criança que não tem esse repertório de comunicação, a gente vai usar hipóteses. Onde a gente vai tentar entender. Aí, Dani, mas mesmo assim, o que importa? O que importa mesmo, quando a gente não consegue compreender, na verdade mesmo, gente, é entender o que o comportamento vem antes. O que está sucedendo. Ok, no meu, vocês não iam conseguir ver. Talvez a criança também não vai, mas vem um comportamento antes disso. E a gente começa a tentar mapear. É fácil? Não é fácil. É difícil pra caramba isso. Porque eu tô falando isso pra vocês. É difícil, é complicado desvanecer. E talvez vocês nunca consigam zerar o comportamento, tá, gente? É isso que na historinha que eu falei até a questão que eu não falei em zerar comportamento.
Porque esses comportamentos, eles foram selecionados no ambiente e eles ficaram muito fortalecidos, porque eles são muito reforçadores. Então isso a gente tem que ter consciência. A gente talvez nunca consiga zerar comportamentos inapropriados. O que a gente vai conseguir é esvanecer eles num ponto que não cause tanto prejuízo. Ok? E é isso que nós temos que trabalhar. Então, voltando para a mãe que me perguntou sobre o filho que se machuca, o que eu te aconselho? Baixar isso, preencher isso daqui, e aí o que vai acontecer? No momento que a gente começar a entender, a gente vai tentar interromper o comportamento aqui no verde. E como é que a gente vai saber o que a gente vai estar interrompendo? A gente vai usar um esqueminha de reforço diferencial, que eu explico bem aqui no meu guia gratuito. Esse guia gratuito que vocês baixam na minha internet, não baixo na minha internet não, baixo no meu site, tá gente? Não usem minha internet. Baixa aqui no meu site nesse endereço, daniacf.com/guia de bolso, onde vocês vão estudar sobre reforço diferencial, bem aqui. Então, vou colocar aqui para vocês a parte de reforço diferencial. Cadê? Reforçamento. Tá aqui no passo 9, tá? Aqui. Reforço diferencial. Bem aqui no passo 9, vocês vão ver a parte de reforço diferencial. E aí eu vou contar para vocês sobre o meu caso, continuando. Como é que é a Dani? A Dani estava naquele raciocínio... E aí eu comecei a me machucar. É assim que acontece. Qual é o meu próximo passo, o meu próximo comportamento inapropriado? Roer unha. E eu roo unha, ainda tem a questão da propriocepção, né? Que eu gosto dessa sensação. E o pior de tudo é que meu filho tem a mesma coisa, muito mais acentuada do que eu. Então, vamos lá fazer os comportamentos da Dani inapropriados. Eu consegui diminuir bastante, gente. A gente começa aqui com o meu comportamento mais perigoso de todos. Eu roo unha, gente. Roer unha. Para quem é dentista e tá aqui na live, vai saber falar muito mais do que eu. Roer unha é um comportamento terrível. Primeiro que assim, você leva sujeira para sua boca, você corre o risco disso daqui entrar na sua gengiva e infeccionar as lasquinhas de dente, de lasquinha de unha. É um comportamento horrível. E infelizmente, eu tenho esse comportamento. Eu tenho tentado reduzir cada vez mais, eu estou conseguindo, mas eu ainda não zerei, né? Tô aqui minha unha, aqui, ó, gente, está da minha unha. Ela ainda é bem ruinzinha. Então, eu escrevo aqui a topografia, como é que é, o que acontece, né, como consequência, que eu vou lascando isso, extremamente reforçador para mim. E aí, o que eu venho? Vou escrever o comportamento que é precursor menos severo. Escrevi aqui, qual é o meu comportamento precursor menos severo? Ficar batendo a unha nos cantinhos até sangrar, vou fazendo isso, me machucando. Ok. Desenhei aqui a topografia de como eu faço arrastando a unha no canto da outra unha e vou empurrando e podendo sangrar em alguns momentos, em outros não. Esse tempo também ele varia, então às vezes eu fico pouco tempo aqui e já levo a boca. E o que vem antes do comportamento da Dani? É o na minha cabeça. Que mas ninguém tá vendo. Ninguém vai conseguir intervir aqui. Se não me observar direito. Por quê? Esse daqui, eu sei o que está acontecendo na minha cabeça. Mas uma pessoa que está me estudando, talvez enxergue coisas que eu não estou enxergando. Talvez eu faça algum comportamento que eu não esteja vendo. E aí eu conto da minha infância. Minha mãe conta que quando eu estava muito concentrada e eu passava a ficar muito tempo assim, eu chegava a ficar muito tempo assim, eu tinha uma alienação do tipo, eu olhava para o nada, como se estivesse dormindo de olhos abertos.
normalmente olhando para um lado, para o outro, e ficava bastante tempo assim, olhando para o nada. Mas as pessoas passavam na minha frente, falavam comigo, e é como elas não existissem. Talvez seja isso que acontece aqui, eu não sei. Talvez a gente conseguisse trabalhar aqui. Então é isso, gente. A gente tem que tentar. Então, se você conseguir intervir aqui, ótimo. Por que esse é o objetivo? Porque esse comportamento aqui, ele está estabelecido. Essas rotas no cérebro, eles estão ali, ó. Esses caminhos, eles estão cada vez mais reforçados, mais estabelecidos na nossa cabecinha. E já é um caminho conhecido. O que a gente quer? Esvanecer isso. A gente quer fazer novas rotas para que isso aqui. Aí eu falei sobre o reforço diferencial. Vamos lá para o reforço diferencial desse daqui. Já que a gente não consegue trabalhar esse, vamos trabalhar esse outro comportamento da Dani, que você já sabe, que eu tô aqui cutucando. Você chega para mim, digamos que esse cubo daqui seja uma bolinha daquelas que a gente aperte. Aí você entrega, Dani, olha aqui a bolinha, aperta, olha que delícia. Aí eu começo lá a apertar, ao invés de ficar cutucando os dedos. Você está ocupando as minhas mãos com outro objeto para eu apertar. Então, se isso daqui for interessante para mim, isso vai reforçando esse meu comportamento de apertar a bolinha ao invés de me machucar. Estão vendo? Então, vocês estão direcionando esse comportamento aqui para um outro comportamento que é mais interessante para mim e vocês vão estar esvanecendo esse outro. A gente ainda não conseguiu trabalhar esse, mas esse daqui a gente esvaneceu e esse também. Isso daqui já é uma vitória. Por isso, gente, eu tenho esses tantos de material. E aí vamos agora para explicar para vocês. Essa minha agenda aqui que eu acabei de falar sobre essa ferramenta sofisticada que eu desenvolvi, que, enfim, eu tenho um curso com base nessa agenda que ela é o grupo 1, é um curso que tá R$74, que ela vai dar avaliação, né? Você faz toda a parte de avaliação de comportamentos, de barreiras de desenvolvimento, de preferências, e o repertório, o grupo 1, que é um repertório básico sobre desempenho visual, solicitação, alimentação, ouvinte. Esse curso daqui tá R$74, bem baratinho, vocês encontram no meu site. E eu vou lançar esse curso aqui, que é o curso sobre programas de ensino em 12 passos. Esse curso daqui eu devo lançar na semana que vem. Eu fiz um pré-lançamento e agora eu vou fazer o lançamento dele. Eu fechei o carrinho e tudo, enfim. E eu vou lançar esse curso. Se você tem interesse em comprar esse curso, que é um curso robusto, semana que vem. Só que o que acontece? Eu tenho um outro curso que se chama o Reforço, que na verdade ele não é um curso, ele é um aglomerado de coisa. Ele vai ser uma assinatura, na verdade. Onde você compra o curso Reforço e todos os outros estão ali dentro. Então, se você tem um reforço, você tem o curso esse daqui, você tem as aulas do reforço e você também já pega o programa de ensino. Você tem tudo ali dentro. E tá quanto? Amor, eu esqueci quanto que tá o curso reforço. 497. Tá 497, ele já tem tudo. E ele vai aumentar de preço. Ele vai ficar por pouco tempo com esse preço. Então, assim, é isso tudo que eu tenho. Então, eu tenho os meus materiais gratuitos no meu site, que é aos montes, que você tem planilhas, você tem um bando de coisa. Tem essa minha agenda que é gratuita, que vocês baixam gratuitamente no meu site. Tem o meu guia de bolso, que é gratuito. E em cima disso, tudo que eu desenvolvi gratuitamente, que vocês se relacionam, vocês conhecem, vocês veem se serve para vocês ou não. Tem os meus cursos que eles são pagos e eles são muito baratos para tudo que eu ofereço, gente, muito mesmo. E aí eu vou mostrar para vocês uma das apostilas desse meu curso de programas de ensino, que está dentro do curso Reforço também,
Cada módulo do curso que foi feito com base nesse guia, ele tem material de apoio. Então, ele tem material de apoio. Aqui. Para quem não sabe quase nada, consegue fazer o curso reforço? Sim, gente. O curso reforço, ele foi feito para quem não sabe nada começar do zero. Eu começo do zero falando sobre marcos de desenvolvimento, sobre o que você tem que esperar do desenvolvimento da criança. Eu falo sobre as bases da análise do comportamento. Então, você começa sobre o beabá da análise do comportamento. Você vai da parte de avaliação, você estuda sobre a parte de desenvolvimento humano. Eu tenho um bando de planilha aqui. Esse teu tudo é tudo que precisamos. Amei, já quero. Obrigada por essas partilhas, Dani. Inclusive, meu curso reforço, gente, ele é cheio de material para instrumentalizar. Então, ele tem planilhas, um bando de planilhas, vocês vão encontrar. Ele tem muito material de apoio, apostila. Então, assim, dentro do curso reforço, além de vocês encontrarem planilha para vocês acompanharem o desenvolvimento, para desenvolver o PEI, né, desenvolver o plano de ensino individualizado, vocês vão começar um módulo, que é o módulo de programas de ensino, que está dentro do meu curso reforço, e cada módulo desse tem uma apostila super completa assim. Gente, meu curso reforço é um curso enorme, enorme. Ele vale muito mais do que ele está sendo vendido. Ele está só por R$ 497. Tá muito barato. Muito barato mesmo. Vocês não têm noção do tamanho desse curso. Virou um monstro. E aí o objetivo dele é virar uma assinatura, onde alguns outros cursos vão estar dentro dele. Então, é isso, assim, é um curso... Deixa eu colocar aqui para vocês, onde vocês acessam... Aquele site ainda tá válido, amorcursos.daniacf? Tá. Tá, então tá. Então, eu vou colocar aqui, fixar... Aqui, ó. Meus cursos você encontra nesse site, cursos.daniacf.com, que aí vocês encontram tudo isso. E tudo isso que eu vim conversando com vocês... tem no meu curso, nos meus cursos. Gente, uma coisa que porque o que acontece? Eu sempre sentia muita falta nos cursos, instrumentalização. E vocês vão estar fazendo o curso com cabeça de engenheira, porque para quem não sabe, eu sou engenheira, minha formação é engenheira, só que eu sempre fui apaixonada por neurociência desde a minha infância. Eu sempre fui apaixonada por neurociência e sempre fui apaixonada por dados. E aí, quando eu comecei a estudar análise do comportamento, eu fui falar assim, gente, isso são dados, isso daí é análise de dados. Só que o que são? São dados, são comportamentos. Então, para mim é muito tranquilo isso. Eu via necessidade, eu falei assim, gente, a gente tem que instrumentalizar esses pais. Por quê? No momento que a gente faz um curso, às vezes a gente aprende muita parte técnica, mas a gente não sabe colocar a mão na massa, por falta de instrumento. E o objetivo do meu curso é ensinar vocês a pensarem dessa forma, instrumentalizar. Parar da gente ficar naquela caixinha de comprar protocolos, ficar comprando um bando e tentar se encaixar dentro de um modelo. E não, a gente desenvolver o raciocínio. Como é que é o raciocínio? Ok, eu estou trabalhando com crianças de 0 a 6 anos. Então eu tenho que entender sobre desenvolvimento infantil. O que é esperado? Qual é a criança estatística? Eu gosto desse termo de criança estatística. Ninguém gosta, mas eu adoro o termo criança estatística. Por quê? É a média das crianças do mundo. O que elas deveriam fazer numa faixa etária. O que é a média dos adultos, de um jovem adulto? Ah, eu tenho que entender sobre desenvolvimento de um adolescente. Então, a gente vai entender sobre a parte hormonal, a parte motora, a gente vai vendo todas essas vertentes. Ah, eu tenho que entender como é que o cérebro dele está se desenvolvendo, como é que é essa parte motor, como é a parte sensorial, o que é normal, ok. Então, eu falo muito isso no meu curso. Eu falo sobre essa criança estatística ao longo do tempo e tudo referenciado. Trago para vocês planilhas para vocês se referenciarem nisso e poder fazer uma avaliação.
tanto uma avaliação através de checklist ou uma avaliação, ensino para vocês como operacionalizar essa avaliação. Ok, nesse meu curso reforço. Eu ensino para vocês as bases da análise do comportamento. Então, vocês vão ver todo aquele beabá da análise do comportamento, sobre o que é reforço, o que é punição, o que é extinção, o que é reforço diferencial. E aí eu entro numa parte do meu curso que vocês vão ver que eu vou estar sendo chata com vocês. Não falo que eu vou estar sendo repetitiva, eu vou estar sendo repetitivamente chata, porque eu acho que assim... Eu acho importante que vocês saibam sobre isso, sobre controle instrucional. Por quê? Muitas vezes a criança abre fuga, chora o tempo todo na terapia e tudo, porque o terapeuta não sabe trabalhar controle instrucional. Controle instrucional é a base da intervenção. Se você não tem controle instrucional, você não consegue ensinar nada. Essa é a questão. Ai, Dani, mas o meu aluno, ele tem muitos déficits, ele não sabe se comunicar, ele não faz rastreio visual. Existe técnica para isso, gente. Existe técnica para a gente trabalhar crianças com baixíssimo repertório. Eu sei porque eu tive que estudar muito isso. Então, assim, tem um módulo onde eu falo muito sobre a questão de controle instrucional. E... Ah, tá. Entendi. Vou verificar isso daí. Ah, tá. E aí, é porque eu recebi a notificação, mas eu vou verificar isso. É que eu tava conversando com meu esposo agora. E aí, gente, E aí eu entro em outra questão, na parte de programas de ensino, eu volto a verificar essa questão do controle instrucional. Então, no módulo 5, não, no módulo 6, vocês vão ter um módulo só sobre controle instrucional dentro do curso reforço, que vocês têm o curso Programas de Ensino, ou se vocês quiserem comprar o curso de Programas de Ensino por fora. Onde eu vou desde o que vem a ser uma instrução. Aí eu explico para vocês, isso aqui é um material extra, tá? É um material que vem junto no curso para vocês acompanharem a apostila. Todos os módulos do curso de programas de ensino vem com a apostila. O curso reforço também tem material extra, que normalmente são slides ou planilhas. E-planilhas. Falou sobre algumas técnicas. Entro para vocês sobre a questão que para mim é muito importante a gente entender a resposta que a criança tem para a gente saber desenvolver o controle instrucional mais adequado. Então, tem isso. E aí segue, gente. É isso os meus cursos. Então, conheçam os materiais. Eu me aprofundo sobre isso. E vamos sair da caixinha, porque a aba, ela não cabe dentro de uma caixa, gente. Não dá pra gente ficar querendo seguir isso. Vou ver uma pergunta que deixaram aqui. Dani, você tem algum material para TOD? Não tenho, infelizmente. Ainda não tenho material para TOD. E TOD é uma complicação muito grande, gente. TOD não é fácil de trabalhar, porque TOD tem toda aquela questão de ter uma interação ruim medicamentosa. A questão é que quarta-feira eu vou ter uma live com o Dr. Paulo Liberalesso e a gente vai falar muito sobre diagnóstico diferencial. Aí um deles vamos tentar falar sobre TOD. A gente vai falar sobre muitos transtornos e sobre essa questão dos... Então eu posso tentar entrar com esse assunto também. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha solta por aqui. Com a prática que aprende melhor, com certeza. A prática é essencial, gente. Inclusive, falar para vocês, a aba só faz sentido na prática, tá? O que vocês aprendem em curso é teoria, é análise do comportamento, é desenvolvimento humano. A gente fala que é curso de aba, mas a aba só faz sentido mesmo na hora que você está praticando, né? Convenhamos. Por quê? Análise do comportamento aplicada. Aplicada ao quê? Você está aplicando o quê? No curso você não está aplicando ainda nada, né? Você está aprendendo teoria. A gente fala que está dando curso de aba, mas assim, eu me sinto meio assim, eu
eu tô fazendo isso porque todo mundo fala assim, né? Mas na verdade vocês vão estar aprendendo em análise de comportamento, aplicada mesmo na hora que você vai estar ali desenvolvendo, sentando com a criança, ou aplicando a sua vida, igual eu apliquei a minha. Eu desenvolvi uma estratégia para poder fazer exercício todos os dias. E deu certo, e tá dando certo. E é com base na análise de comportamento aplicada. Você pode usar a análise de comportamento aplicada para estudar mais, para estratégias para melhorar sua alimentação, vícios e assim vai. A gente vai usando. Aí sim você está usando o ABA. Aí você está usando o ABA. Você está desenvolvendo algo com base na análise de comportamento aplicada a Tananã. Eu gosto do Tananã. E aí o Tananã você completa. Gente, então é isso. Conheçam meus materiais, conheçam meu site, conheçam meus cursos. O que eu falo para vocês? Isso daí eu sempre vou falar. Se relacionam com o que eu tenho desenvolvido aqui. Eu não gosto de devolver dinheiro, não, gente. Eu devolvo, lógico. Tem o prazo dos 7 dias de reembolso, lógico que a gente devolve, não tem por que não. Mas eu gosto que vocês tenham certeza do que vocês estão comprando. Nós temos 1000 alunos no nosso curso já, e nos nossos cursos, e vocês pensam, 1000 alunos, e se eu bem me lembre, nós tivemos 4 devoluções até hoje. Pensem, gente, eu com 1000 alunos e 4 devoluções. Eu não conheço pessoas, olha que eu converso com muita gente que vende curso, e eu nunca vi alguém como a gente que só tem 4. Eu falo a gente porque sou eu e meu esposo, tá, gente? Minha equipe, eu e meu esposo. Nós só tivemos 4 devoluções até hoje, sendo que as devoluções foram assim, a pessoa viu que financeiramente, ou foi a questão de ter comprado o curso errado, o que aconteceu? A pessoa comprou o reforço e comprou o curso de programas de ensino, e a gente falou, minha filha, você ganhou. Foi isso. Foi isso mesmo. A gente só tinha 2 devoluções, e as outras 2 devoluções que a gente teve foi justamente isso. A pessoa comprou o curso comprou o reforço e depois comprou programas de ensino, mas dentro do programa de ensino tem o reforço. E aí, perdão, é o contrário. Dentro do reforço tem o programa de ensino. E aí a gente devolveu o dinheiro dessas 2 pessoas. Então é isso, gente. Na verdade, se for ver, a gente só teve 2 devoluções mesmo. Então é isso. Por quê? Porque eu quero que vocês consumam meus materiais gratuitos. Eu gosto que vocês consumam o que eu tenho de gratuito, se relacionam com o que eu tenho de gratuito, e aí você decide, Dani, realmente esse curso é para mim. Esse curso vai me elevar, vai levantar, vai me colocar no novo patamar, que é o objetivo dos meus cursos. É que vocês cresçam. Mas eu gosto que vocês gastem o dinheiro de vocês tendo certeza do que vocês estão fazendo. Sabe por quê? Todo mundo quer o nosso dinheiro nesse meio. E eu falo isso porque eu sou mãe. E existem muitas barreiras na nossa vida. Eu sou mãe, eu sou autista e eu tenho um filho com muitas comorbidades. Então, assim, toda vez que eu vou querer alguma coisa para o meu filho, eu tenho que desembolsar muito dinheiro. Eu estou querendo colocar meu filho em atividade física, não basta eu pagar a mensalidade igual os outros pais. Eu tenho que pagar uma pessoa para acompanhar. Porque a legislação permite tudo, mas eu tenho que colocar. Eu tenho que colocar o meu filho com alguém que seja... Eu não quero perder o tempo do meu filho, então eu quero que seja uma pessoa muito boa acompanhando ele para poder fazer uma atividade. Então isso me toma muito dinheiro, é tudo é dinheiro. Como a pessoa fala, eu queria, mas não consigo fazer curso por conta de tempo. Ainda tem isso, a gente tem o tempo é escasso. Gente, eu assisto curso tomando banho, eu assisto curso dirigindo, eu assisto curso fazendo exercício físico, e é o momento que eu tenho para estudar. Eu leio livro, eu já não... Gente, ler livro, eu escuto livro. Os livros, eu tenho escutado tudo. Eu coloco o Google ali para ler, coloco o fone de ouvido e o Google vai lendo para mim e lê muito bem, gente. Hoje em dia eu vou te falar, essas ferramentas de leitura
de livro, de PDF, eles estão maravilhosos. E é isso que eu tenho feito. Então, assim, se por falta de tempo, diminui em pequenos passos. Vai assistir uma aula, minhas aulas normalmente, gente, eu evito aulas muito longas. Quando eu tenho uma aula que é muito longa, é uma aula de meia hora dos meus cursos. Eu gosto de aulas curtas, normalmente eu gosto de aulas de 10 minutos, porque eu penso nos pais. 10 minutos é possível. Às vezes eu me empolgo, eu peço desculpa, mas eu empolgo, eu começo a falar, eu começo a pensar, fazer conexões e trago mais coisa, mais informação, porque eu sou desse jeito. Mas, assim, a maioria das minhas aulas, dos meus cursos, são de 10 em 10 minutos. Aqui, bem assim, assisto o curso fazendo os meus serviços, dirigindo. Exatamente, gente, eu falo que eu levo os professores comigo para o banho. Eu tomo banho com os professores, essa é que é a verdade. Da mesma forma que tem gente que diz que dorme comigo, eu acho isso divertidíssimo. Tem muita gente que fala que me leva pra cama. Eu morro de rir quando eu recebo isso no direct. Dani, eu tô te levando pra cama comigo. Eu, moça, como assim? Essa tua fala conecta muito com esse momento, essa noite. Sair da nossa zona de conforto e estudar quando é possível. Gente, assim, eu nem sei mais o que é zona de conforto, sabia? Na verdade, para mim já está sendo preocupante, porque eu trabalho 7x7. Para quem não sabe, eu sou servidora pública também. Então, como é que é minha rotina? Eu faço plantão na quarta, na sexta e no domingo. E como é que são meus outros dias? Eu trabalho, porque eu trabalho com as redes sociais, então eu estou gravando aula, eu estou gravando conteúdo para vocês, eu estou estudando. E aí tem o meu papel de mãe. Por quê? O que acontece? Como é que é minha rotina? Eu vou contar para vocês bem direitinho como é minha rotina. De segunda a sexta, eu fico de manhã com Aquiles. O que é isso, né? De segunda a sexta, eu fico com Aquiles de manhã fazendo as intervenções, cuidando da casa. Hoje em dia eu tô com muita mania de comprar comida porque eu não tô conseguindo mais fazer almoço. Então eu compro comida, aí a gente almoça, arruma o menino para a escola e levo Aquiles para a escola. Normalmente eu levo e o Elias busca, meu esposo busca o Aquiles. Aí na quarta quarta, sexta e domingo eu faço plantão. Aí eu vou pro meu plantão, no período da tarde, né? Do início, no finalzinho da manhã até a noite. Aí eu fico até uma meia-noite, mais ou menos, no serviço. E segunda, terça, quinta e sábado eu trabalho à tarde normalmente. Sábado a gente reduziu o horário de trabalho, eu não tenho trabalhado tanto, eu reduzi um pouco esse horário de trabalho para a gente ter um pouquinho de qualidade de vida e porque eu também tenho que fazer a faxina da casa, porque eu não tenho diarista. Quem cuidava dessa parte daí teve que se mudar de cidade, tudo. E aí, o que acontece é que essa é a nossa rotina. E aí, à tarde eu trabalho. Então, segunda, terça e quinta eu trabalho em casa à tarde, os outros dias eu faço plantão. E é assim, aí por isso que meu cabelo tá desse tamanho, eu não consigo parar para cortar o cabelo, não consegui até agora ir pro salão. Essa é a rotina e eu acho que eu sou meio viciada em trabalho também. Eu acho que eu sou, gente. Porque eu sempre fui meio alucinada com as coisas, assim. Eu sou muito intensa e o que eu decido fazer, eu faço de forma muito, muito intensa. E agora eu tô muito intensa estudando análise de comportamento, integração sensorial e eu tenho estudado algumas matérias da área de fonoaudiologia também. E aí eu vivo isso e é isso que eu respiro o tempo todo e eu não consigo sair. Eu não consigo sair. Aqui sou autista e não posso falar porque eu fico com medo do meu ex-marido tirar minha guarda dos meus filhos. Gente, mas isso não faz sentido. Gente, mas eu te entendo o medo. Eu vou te falar uma coisa. Eu demorei 9 anos para falar para alguém que eu era autista. E foi pro meu esposo. Na verdade, quem soube disso antes foi meu chefe, que era psiquiatra, né?
E aí eu tive coragem de começar a falar isso. No meu serviço, eu falei para poucas pessoas no meu serviço, e lógico, meu chefe já sabia, né? Mas eu tinha muito medo de falar para as pessoas, justamente de ser diminuída, assim. E algumas pessoas não aconselhavam eu continuar falando sobre isso, no serviço mesmo. Dani, não fala, isso pode te prejudicar. Eu entendo, porque a sociedade ainda não entende muito bem. Eu não sei nem te aconselhar, sabia? Infelizmente, eu não sei o que falar para você. Hoje em dia, para mim, é libertador falar que eu sou autista. Eu tinha muitas dificuldades, eu aceitava muitas coisas, e hoje em dia eu não aceito. Eu sei que eu tenho. Por exemplo, eu tenho alguns sons que eu escuto que a maioria das pessoas não escutam. E aí me faz mal. Sabe esses lugares, por exemplo, que tem aquelas luzinhas azuis que é para matar inseto? Me faz muito mal. Eu escuto aquele barulho, eu escuto forte. E a maioria das pessoas não escutam. Antes eu tolerava ficar ali por conta das pessoas. Hoje em dia eu chego para a pessoa e falo: olha, eu sou autista, eu estou escutando aquele som, eu sei que você não escuta, mas eu não posso mais ficar aqui. Então isso foi libertador para mim. Dani, essa área se tornou um comércio. Falei isso hoje com minha mãe. Estou com dó das mães. Ai, mas é um comércio, tudo é comércio, né, gente? Eu vendo curso. Eu também vendo curso. Só que eu penso como mãe. Por isso que eu penso como mãe quando eu falo assim para vocês: consuma o que eu tenho gratuito. Se você se conectar com o meu gratuito, aí você compra. Aí você compra o meu curso. Porque eu sei que o que eu faço é bom. Eu tenho certeza que é bom, porque eu dou minha alma nesse negócio. Eu me dedico assim. O que eu estudo, eu tento entregar o máximo. Eu quero que vocês saibam tudo que eu aprendi. Então, eu não gosto de guardar informação comigo. Então, eu tento colocar o máximo que eu posso nos meus cursos. Eu tento desenvolver. Eu faço tudo com tanto carinho. Porque não é à toa que, assim, eu faço com carinho que eu fico, assim, admirando o que eu faço. Eu anoto. Aí, depois de um tempo, se eu acho um erro, ai, que raiva, eu errei isso, vou ter que corrigir. Aí eu fico agoniada com as coisas que eu não faço, que não estão no nível que eu queria. Mas isso é verdade mesmo. Aqui, zona de conforto, no sentido que a gente, no meu lugar, fala profissional. Sim, eu entendi. Eu entendi quando você fala zona de conforto. Mas eu não tô conseguindo parar. E aqui, ó, falo da relação dos valores dos exorbitantes. Sim, os cursos eles estão cada vez mais caros. Estão mais caros e com menos informação. Eu sei porque eu tive essa sensação. E aí eu tento. Por isso que assim, as minhas agendas, o objetivo é que elas sejam sempre valores extremamente acessíveis. Eu falei assim, eu criei essa agenda, mas eu quero criar várias agendas e eu quero que ela. Eu sempre gosto que o material ele seja gratuito e aí a parte que eu explico profundamente, aí eu curso, né? Para poder manter. Eu tenho que manter minhas contas, né, gente? Se um dia eu conseguir, eu saio do serviço público e me dedico totalmente a essa questão do autismo, que é meu sonho. É meu sonho viver isso daqui o tempo todo. Gente, é isso aqui. É bem acessível mesmo, é bem acessível. Então, é isso que eu queria conversar com vocês. As minhas lives, só avisando, gente, eu não vou mais deixar no Instagram, vou deixar uma ou outra no Instagram, mas vai estar tudo no meu YouTube. Vocês entrem no meu site, que é o daniacf.com, vocês têm acesso aos meus grupos, entrem nos meus grupos, gente, eu tô fazendo agora um esquema de podcast, onde eu mando áudios para vocês, dando explicações mais profundas, tipo, eu fiz uma postagem tal, aí eu mando um áudio no grupo explicando mais sobre isso, da onde eu tirei, como é. Então, os meus grupos estão virando um podcast. Eu tô querendo até colocar esses meus áudios em alguma plataforma, onde eu vou explicando para vocês como é que fazem tudo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado
da live de hoje. E se você não assistiu do início, basta você ir no meu YouTube, se inscrever, conheça o meu site, conheça os meus cursos e a gente vai se conversando aí. Beijo para vocês e tudo de bom. Até mais.